Antes da música digital, antes de podermos baixar um som em segundos, existia uma máquina que guardava vozes e orquestras dentro de rolos de fita. Conheçam o Mellotron. Ele não sintetiza o som, ele o invoca. Criado em 1963, ele é o bisavô de todos os samplers que usamos hoje. Cada tecla apertada aciona um mecanismo que puxa uma fita magnética gravada com um som real. Violinos, flautas, coros, todos presos dentro dessa caixa. Cada fita só tem 8 segundos. Se você segurar a nota por mais tempo, o som simplesmente acaba. E como o mecanismo é mecânico, a velocidade da fita variava um pouco, criando aquele som choroso e instável que chamamos de wow and flutter. Imaginem os Beatles em Abbey Road, em 1966. Paul McCartney aperta as teclas de um Mellotron Mark II e aquelas notas de flauta dão início a Strawberry Fields Forever. Naquele momento, o rock deixou de ser apenas guitarra, baixo e bateria para se tornar uma experiência transcendental. O marco fundamental da introdução do instrumento no rock progressivo ocorreu com o lançamento do álbum de estreia do King Crimson, In the Court of the Crimson King, em 1969. O som sombrio e grandioso das cordas e coros do Mellotron na faixa Epitaph definiu a atmosfera sônica do progressivo nascente. Bandas pioneiras como Genesis e Yes adotaram o instrumento para simular naipes de cordas e flautas ao vivo e em estúdio. O Mellotron permitiu que bandas de rock tivessem o peso de uma orquestra sinfônica em turnê, sem precisar de 50 músicos no ônibus. O Mellotron quase morreu com a chegada dos sintetizadores digitais nos anos 80, que eram mais leves e afinados. Mas o som era tão único que ele voltou. Bandas como Radiohead e Oasis resgataram o instrumento para trazer alma e imperfeição ao som digital. O som de violoncelo famoso na música Wonderwall, do Oasis, foi tocado no Mellotron por Paul Bonehead Arthurs. Radiohead gravou com o equipamento em várias faixas do aclamado álbum OK Computer, de 1997. Eles usaram os timbres característicos de cordas e vozes para criar atmosferas melancólicas e espaciais. Em Paranoid Android, durante o trecho mais lento e melancólico, onde Thom Yorke canta Rain Down, as texturas de coral e cordas ao fundo vêm do Mellotron. O Mellotron nos ensinou que a perfeição é chata. A beleza está na fita que gasta e na nota que desafina. Se você pudesse gravar 8 segundos de um som para guardar para sempre numa fita do Mellotron, que som seria? Comenta aqui embaixo!